Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Aqui é o Mestre Neném do Projeto Capoeira Shalom. Mais um dia, trazendo a palavra de Deus para edificar nossas vidas. Amém? E a palavra de hoje, eu dou o título do Escolhido. E eu quero, junto com os irmãos, ler um texto que se encontra em Mateus 22, 14. Pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Meus irmãos, nós sabemos que nesse texto conta-se uma história onde Jesus fala sobre uma festa de casamento, um banquete de casamento. E eu gostaria de ler esse texto do início, do Mateus 22, 1, até chegar no versículo 14. Pausadamente, porque eu acredito que muitas pessoas já escutaram essa história e até já leram. E me chamou a atenção, mais uma vez, da leitura desse texto, né? Então vamos lá, Mateus 22, 1. Jesus lhe contou outras parábolas. Disse ele: o reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para seu filho. O reino dos céus pode ser ilustrado como uma história de um rei, Deus, que preparou um grande banquete de casamento para seu filho, Jesus. Quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos para avisar os convidados, mas todos se recusaram a vir. E é o que acontece, né? Muitos são convidados para participar do reino de Deus, mas se recusam, né? Faz parte. Versículo 4. Então ele enviou outros servos para lhe dizer: já preparei o banquete, os bois, novilhos, gordos foram abatidos, e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não lhe deram atenção e foram embora. Um para a fazenda, outro para seus negócios, outros ainda agarraram os mensageiros, os insultaram e os mataram. É o que acontece muito, né? Os mensageiros de Deus, ele leva essa mensagem, muitos não dão ouvidos, muitos dão desculpas, vão trabalhar, não tem tempo, vão viajar, e outros até insultam ele, e como a gente vê em muitas situações, até matam os mensageiros de Deus. O rei ficou furioso e enviou o exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. Disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto e meus convidados não são dignos dessa honra. 9. Agora saiam pelas esquinas e convide todos os que vocês encontrarem. E aí a mensagem do Senhor vem para todos nós. Que saiamos pelas esquinas, a todos os lugares que pudermos ir, para fazer esse convite. Repetindo o versículo 9, agora saiam pelas esquinas e convido todos que vocês encontrarem. Então os servos trouxeram todos que encontraram, tanto bons como maus, e o salão do banquete se encheu de convidados. O chamado do Senhor é para todos, assim queiram aceitar esse convite de Deus. Pode ser bom, pode ser ruim, pode ser como for. O convite está feito. Quando o rei entrou para recebê-los, notou um homem que não estava vestido de forma apropriada para o casamento. E perguntou-lhe: amigo, como é que você se apresenta sem roupa de casamento? O homem não teve o que responder.
Então o rei diz: amarre-lhes as mãos e os pés, lance-o para fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Esse foi convidado, porém é aquele convidado que vai com outras intenções, tanto que ele não se iguale aos outros no vestimento. Mas não é o vestimento só de roupa, que isso poderia ser até na época considerar. A gente fala aqui do vestimento espiritual. A intenção não era essa, e Deus sabe, consegue perceber. E aí o que é que ele diz? Então o rei disse: amarre-lhes as mãos e os pés, lance-o para fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. E nós sabemos onde é esse local, né, meus irmãos? E aí, no versículo 14, pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Meus irmãos, chamados todos são, os escolhidos são poucos. Nós sabemos disso. E essa semana eu li um textozinho muito interessante, que eu me vi nesse texto. Eu vou ler ele aqui para vocês aqui. O preço do chamado. O chamado traz lágrimas. É verdade. O chamado traz guerras, como nós sabemos disso. O chamado traz conflitos. O chamado traz desânimo. O chamado traz solidão. O chamado traz desespero. O chamado traz cobranças. Meus irmãos. O chamado traz responsabilidades. O chamado traz estresse. O chamado faz pensar em desistir. O chamado traz dúvidas. O chamado traz pedradas. Enquantas a gente não imagina até de onde vem. O chamado traz traições. O chamado traz perseguições. Como traz perseguições? Até de pessoas bem próximas da gente. O chamado faz o profeta se esconder. O chamado faz o profeta ter medo. Mas em compensação, o chamado não faz orar mais. O chamado não faz jejuar mais. O chamado nos faz ler mais a Bíblia. O chamado nos faz ser mais íntimo da Trindade. O chamado nos faz muito mais que vencedores. Meus irmãos, esse texto foi uma bênção. Encaixou comigo direitinho. Porque muitas das vezes nós temos vontade de desistir desse chamado. Mas, olha só o complemento da mensagem. Em 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Para que a gente possa entender que, independente de qualquer coisa, nós precisamos ser dependentes de Deus 100% em todas as situações. E aí eu deixo aqui uma mensagem. Antes de desistir, lembre-se de quantos estão de pé por uma palavra ou atitude sua. O seu e o meu propósito é para ganharmos mais vidas para Cristo, que possamos olhar para o alto, que de lá vem o nosso socorro. Meus irmãos, é verdade. Quem tem um chamado, quem veste a camisa do Evangelho e se sente bem em fazer o ídolo, passa por tudo isso que eu disse. Porém, a recompensa vem do céu. Mas aqui na terra nós temos um agradar no coração, que é justamente em saber quantas pessoas
como a gente pode ser usado, em levar essa palavra a lugares que dificilmente chega essa palavra, né? Nós do Projeto Capoeira Shalom, quantas rodas de capoeira já chegamos para deixar uma mensagem, e para a honra e glória do Senhor, em todos os cantos de rádio, sempre pessoas são tocadas, para que o nome do Senhor venha. Meus irmãos, vocês analisem, pensem, refletem e busquem ao Senhor cada vez mais e mais. Amém? Vamos orar? Soberano e eterno Pai, em nome de Jesus, quero aqui, Senhor, mais uma vez agradecer a Ti por essa oportunidade, por esse alimento espiritual. Obrigado, Senhor. Peço a Ti, Senhor, que venha nos fortalecer cada vez mais e mais, que o Senhor venha nos dar mais força, que o Senhor venha nos dar mais sabedoria, que o Senhor venha renovar a nossa fé, Senhor, para que não venhamos fraquejar, para que não venhamos cair, mas se a gente cair, Senhor, que o Senhor nos levante, porque a palavra diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Por isso, Senhor, estou aqui para pedir por mim, pela vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo. Senhor, nos fortalece, limpa nosso coração, perdoa nossos pecados, nossas ofensas, Senhor, e habite o Espírito Santo do Senhor em nós, para que possamos, Senhor, cada vez mais e mais entender o verdadeiro significado e que possamos, Pai, aonde assim o Senhor nos levar a palavra do Senhor, levar o conhecimento do Senhor. Que nós venhamos diminuir, Senhor, e o Senhor aparecer cada vez mais e mais na nossa vida. Que o Senhor venha, Senhor, nos usar como ferramenta, aonde quer que seja, aonde quer que o Senhor nos leve, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Abençoa, Senhor, também a nossa família, Pai. Entra com providência, Senhor. Atenda nossos pedidos, nossas orações, se assim for de Sua vontade. Pai, obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu não sei o que o meu amigo ou a minha amiga está passando, mas o Senhor sabe. Entra, Senhor, entra com providência na vida dessa pessoa. Pai, atenda a oração, Senhor. Toque no coração daquelas pessoas, Senhor, que sabe qual é o verdadeiro caminho. Já sabe, mas ainda tem vergonha ou tem timidez, Pai. Bota por terra. Que essa pessoa se desprenda, Senhor, dessa vergonha, dessa timidez. E venha, Senhor, atender o seu convite, o seu chamado, para a honra e glória do Teu nome. Assim eu já oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos, mais uma vez. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.